Fala galera, eu sou Miguel Paulino e este é o evento O Papel do Game Designer e hoje é o primeiro dia da nossa maratona, a tríade do Game Dev, Arte, Programação e Game Design, uma iniciativa da EBAC. Tá todo mundo me ouvindo bem? Manda um ok para mim aí no chat e aproveita e conta para mim de qual cidade vocês são, de qual estado, se vocês já desenvolvem jogos ou estão migrando. Falem comigo, quero conhecer mais vocês. Opa, muito maneiro, São Paulo, Maceió. Entende capital. Olha, Rio Novo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, também sou do Rio, Brasília. Caraca, muita gente, que maneiro. Eu vou estar acompanhando vocês aqui durante o evento todo pelo chat, beleza? Daqui a pouco o nosso convidado vai aparecer, mas podem sempre comentar que eu respondo rápido. Então fiquem à vontade aí durante o evento, para se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem falar qualquer coisa, pode interagir, pode mandar que eu estou aqui. Ao longo do nosso encontro, eu vou falar uma oferta especial que a gente aqui na EBAC tem para vocês que estão participando da maratona. Mas, se vocês por acaso já estão curiosos, é só ver o botãozinho que eu estou compartilhando aí embaixo agora. É um desconto especial para vocês que estão participando. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia que oferece curso de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. E todos esses cursos são desenvolvidos e aplicados pelos melhores profissionais do mercado. O grande diferencial da EBAC, e eu vou compartilhar agora uma apresentação com vocês, um PowerPoint. O grande diferencial da EBAC é a alta qualidade nos professores e o curso, ao mesmo tempo que tenta mesclar pessoas do mercado com pessoas com didática, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, você aprende a teoria e aplica na prática. E isso é importante hoje na área do desenvolvimento de jogos. E, na área de desenvolvimento de jogos, nós temos para vocês o curso de projetos em games. Ele foi desenvolvido pelo Sando Morishita e eu vou compartilhar com vocês um vídeo apresentando um pouco mais para vocês que querem saber um pouco mais sobre isso. Eu decidi trabalhar com jogos porque eu sempre gostei de jogar muito e sempre tive esse sonho de poder criar meus próprios jogos. E eu queria poder passar essas experiências para os outros jogadores também. E o mercado de games está em amplo crescimento. Atualmente ele já fatura mais que cinema, música e sistemas de streaming somados. E é uma oportunidade incrível para você trabalhar com o que você ama e ainda ganhar dinheiro com isso. Eu criei esse curso para ajudar quem está começando nessa carreira de desenvolvimento de jogos já começar com uma certa vantagem, para não precisar passar pelos mesmos problemas que eu passei no início da minha carreira. Nesse curso você vai aprender um pouco do mercado de games, como é que funciona um estúdio de games e também o papel do game design em todo esse processo. Você vai entender como é que você vai definir o estilo visual junto com os artistas, como é que você vai criar um protótipo junto com os programadores, as fases, quais vão ser os objetivos, os desafios e principalmente as recompensas que os jogadores vão ter durante o jogo. Como game designer, você vai ter uma visão um pouco mais técnica, um pouco mais clínica. É como se fosse uma visão de raio-x dos jogos. Então isso vai te ajudar a entender como os jogos são criados e vai te ajudar também a criar os seus jogos. Meu nome é Sando Morishita e te espero no curso online de Game Design da EBAC. Como vai ser maneiro esse curso, né, gente? Então, aproveita que vocês estão aqui e apertem no desconto. São 60% de desconto exclusivo para vocês que estão participando aqui na maratona. Para garantir esse desconto, é só clicar no botão, clique aqui. Ele não faz o cadastro automaticamente, tá? É só para vocês saberem, ficarem ligados no que vai acontecer daqui para frente. Então, cliquem aí e aproveitem essa oportunidade. E hoje, para falar mais sobre game design, o papel do game design e o que é de fato ser um game design, eu vou chamar o nosso convidado, Lucas Pereira. O Lucas é um profissional com mais de 12 anos de experiência com game design. Hoje, ele é um dos game designers responsáveis pela análise de dados e criação de mecânicas para os jogos de celular da Fanati, como o Code Cross. Ele também foi desenvolvedor do jogo de tabuleiro do Drillit e o Thelma. Seja bem-vindo, Lucas Pereira. Lucas, está com a gente? Aí. Oi, e aí, boa noite. Boa noite, boa noite. Então, Lucas, eu tenho aqui umas perguntas para você, para a gente ir esquentando um pouco o nosso bate-papo, mas eu também vou ler as perguntas da galera do chat, beleza? Então, Tá bom. Pessoal, manda as perguntas, eu estou aqui sempre marcando elas e em breve eu vou fazer para o Lucas também. Lucas,
Acho que para início, para a gente poder startar essa conversa, conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória profissional. Como é que você chegou até aqui? Como é que você chegou na Fanati? Tá bom. Eu comecei a desenvolver jogo. Antes de começar a desenvolver jogo, né, na verdade, já queria fazer jogo, já queria trabalhar com jogo, sei lá, desde PlayStation 1, assim, até antes. E quando eu fui fazer faculdade, eu fui fazer ciência da computação, porque enfim, era mais próximo de desenvolvimento que tinha na época, que eu sabia que tinha na época, né? E aí acabei indo para a área de ciência da computação, aprendi um pouquinho de programação ali, fiz estágio, algo nada a ver com jogos, né? Na época a indústria era bem pequenininha, não tinha muita questão de estágio, não tinha muita coisa nesse sentido. E aí eu desisti assim, da ciência da computação, falei, não, vou descobrir que tinha uma faculdade de jogos, né? E aí eu fui atrás para conhecer mais, pedi transferência, né? E fui fazer curso de game design na faculdade, né? Aí ainda assim, no espírito rebelde, eu desisti da faculdade no meio da faculdade ali, enfim. E eu falei, quer saber, eu vou trabalhar com jogos, vou fazer meus freelas e tal, e acabei tentando, enfim, montar algumas empresas, né, tentei montar uns estúdios com os amigos e tal. Na faculdade ainda, antes de eu desistir, eu acabei fazendo um estágio pequenininho de level design, né, numa empresa que estava começando também, uma startup de jogos. Foi na época que tinham lançado que Angry Birds era o hit, assim, do momento, para vocês verem como eu sou velho. Não tão velho assim, né, mas era isso. E aí a gente estava desenvolvendo lá jogo de celular, então consegui ter um primeiro contato, né, com o desenvolvimento de jogos numa empresa, né, mesmo que seja uma empresa pequenininha. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer meu estúdio, minha empresa e tal, saí da faculdade, desisti, e eu comecei a trabalhar com jogos mesmo, focando em jogos de tabuleiro, né. E aí eu fiquei um tempão fazendo isso, uns 5 anos fazendo jogos de tabuleiro, até hoje eu faço, né, mas mais focado em jogos de tabuleiro. Acabei lançando na época, em 2016, o Drill It, né, que é o meu jogo autoral de tabuleiro. E, enfim, é um jogo legal, bacana, enfim. E aí depois eu voltei para a faculdade para, né, fazer, só que aí descobrindo que tinha uma faculdade federal de jogos digitais, né, que é o IFRJ, e aí eu fui para lá, me formei, no intuito de dar aula até, né, no intuito de ensinar desenvolvimento de jogos para as pessoas. E aí no meio ali do curso, várias startups, várias ideias, vários projetos muito loucos, eu falei, não, quer saber, eu quero fazer jogo mesmo, e a aula fica num segundo momento, né. E aí, enfim, me formando, eu consegui entrar na indústria, né, consegui uma vaga de game designer na Hoplon, né, então eu trabalhei ano passado na Hoplon, e agora eu estou na Fanati, né, a Hoplon em Florianópolis, trabalhei no jogo no Heavy Metal Machines, né, que é um MOBA de carros e rock and roll e tal, bem legal, e agora eu vim para a Fanati aqui em São Paulo, que é a minha cidade natal. Depois de ficar no Rio de Janeiro, Florianópolis, vários lugares, eu decidi voltar para São Paulo, que é mais a minha cara. E aí agora estou na Fanati fazendo jogos mobile, né? Eu sou game designer e trabalho no Code Cross, né? Que é um jogo mobile aí de palavras bem famoso. Uhum. O Pato está pipocando de pergunta aqui, eu estou controlando. Não acho que eu preparei, mas eu acho que uma coisa interessante sobre a sua história, que eu acho que é maneiro compartilhar para a galera que está começando, é que hoje você já está mais velho, né? Você não saiu direto para a área de jogos e isso não é um impedimento, né? Tipo, você foi começar a trabalhar na Hoplon, por exemplo, com quantos anos? Com 30. Com 30, 30. Tem gente que acha que, 22 já tá muito velho, e não é bem assim, não, né? Não, que isso. Mas... Não tem idade para entrar na área de jogos, né? Exato. E essa migração também é muito tranquila, né? Muito tranquila, mas é muito viável de fazer, eu diria, certo? Ela, assim, você diz transitar entre carreira, né? Talvez sair de design e ir para game design, programação, e para programação de jogos.
Sim, sim. Acho que principalmente os designers, né? Enfim, se você é designer de experiência, designer de conteúdo, você tem já um olhar clínico de designer, né? De centrado no usuário, de pensar a experiência das pessoas. Então é mais tranquilo de fazer essa transição, né? O que falta é a parte especializar em jogos, né? Entender a estrutura de jogo, entender por que as pessoas jogam e criar essas experiências. Então é relativamente tranquilo, né? E a área de jogos, ela é uma área, no geral, né? Multidisciplinar, né? Então, dentro de uma equipe de jogos, você tem o game designer, você tem o programador, você tem o artista, você tem o sonoplasta, você tem, enfim, né, várias áreas, o gestor de projeto, enfim, engenheiro, um monte de coisa. Então assim, relativamente fácil você sair de uma área de, que seja, sei lá, ciência da computação, entrar na área de jogos. Sair de uma área de design e entrar numa área de jogos. É bem tranquilo. E, enfim, a gente que está aqui falando com muita gente, né? A gente já está com mais de 190 pessoas aqui no Talk. Conta pra gente o que faz um game designer, né? Porque é isso, né? O papel do game designer, mas o que de fato faz você no seu dia a dia como game designer? Ou então em outros jogos, né? Acho que o primeiro paralelo, assim, para ficar fácil, né, principalmente para quem não é da área de jogos, eu gosto de falar que o game designer é o arquiteto do jogo, né? Então, a gente tem, para traçar esse paralelo e fazer essas analogias, né? A gente tem tem o arquiteto, que ele vai desenhar lá o prédio, ele vai pensar como é que vai ser o prédio, e você vai ter os engenheiros que vão construir de fato o prédio, você tem toda uma galera envolvida para fazer esse projeto acontecer, né? A mesma coisa o game designer. O game designer, ele vai pensar, ele vai elaborar o projeto do jogo, ele vai elaborar aquela funcionalidade, alguma coisa específica do jogo, e vai ter a equipe toda, né, que vai acabar desenvolvendo isso. Então, os programadores, os artistas que vão fazer aquele projeto sair do papel, né, e virar um jogo, virar uma experiência para alguém jogar, né? Então, a primeira coisa é isso. O game designer, ele pensa o jogo, né, ele pensa a experiência do jogador, né? Atividades do dia a dia de um game designer, né? Então, a gente faz muito benchmark, né, que é aquela parte que as pessoas confundem com jogar joguinho, né? A gente fica jogando jogo, a gente joga jogo para pesquisar mesmo, né? Joga jogo com um olhar mais clínico mesmo, de entender por que aquelas coisas, por que aquelas decisões naquele jogo foram tomadas, e como que a gente consegue usar aquilo no nosso projeto, né? Esse tipo de coisa. Então, a gente chama isso de benchmark, né? A gente especifica, né, faz as especificações, escreve o GDD, né, então a gente acaba criando um GDD mais técnico, né, que é basicamente para as equipes usarem como base, é como se fosse o blueprint, né, de um arquiteto. O GDD é o blueprint do jogo, então é como que o jogo deve ser construído. Então a gente acaba criando essa documentação. É uma documentação bem profunda, assim, ela é bem detalhadinha, né? Tudo que tem que acontecer, às vezes chega até no frame tanto tem que ter isso, no frame tal tem que ter aquilo, sabe? Uns negócios bem nessa pegada. E a gente faz acompanhamento, né? Então faz os testes, acaba fazendo playtest, acaba testando com usuários, né? Fazendo teste com usuários do jogo, né? Então a gente cria um protótipo, a gente vai com os usuários, faz os testes, tenta ver as reações deles, etc. É mais ou menos nessa linha. Acaba sendo muito mais do que dar ideias, né? Eu sinto que muita gente que começa, acha que tem uma boa ideia e que isso faz ela ser um game design, mas... essa é a última coisa, assim, essa é a última coisa. Inclusive, então, você precisa estar, como game designer, precisa estar bem preparado para você não ser, né, a questão do ego, né, do ego do artista, assim, né, que acaba entrando no game design, né, você não ser a pessoa que precisa dar as ideias, você consegue pegar a ideia de outras pessoas e trabalhar elas, né, então é bem legal isso, né. Hoje, assim. É muito louco, né? Mas assim, o jeito mais fácil para se preparar para fazer jogo é fazendo o jogo, né?
Então, e aí aquele meme, né, de tipo, tô procurando trabalho, mas você precisa de experiência, mas você não consegue trabalho e tal. Então, aquele loop. Então, mas é isso, assim, se você não faz jogo, e aí, óbvio, quem está começando pode fazer, né, um jogo de tabuleiro, pensar num jogo de carta, pensar em jogos mais simples mesmo, que exijam menos pessoas, exija menos esforço para você criar o jogo, né? Mas é fazendo o jogo, né? Acho que é o jeito mais rápido e mais eficiente de se aprender desenvolvimento de jogos, né? Acho que é muito importante para o game designer você conseguir entender todos os processos que permeiam o desenvolvimento de jogos, para você entender que a sua decisão, uma decisão sua, que é tipo, vamos salvar o progresso do jogador o progresso do jogador no mobile, né, por exemplo. Essa decisão, ela impacta uma cadeia de produção gigante, que dependendo de como você escolher isso, o que você quer salvar, etc., você, né, vai precisar de servidor, você vai precisar de comunicação com um serviço, né, externo, e essa é uma decisão que para você é muito fácil escrever ali, né, na documentação, etc. Mas isso pode gerar um trabalho, um gasto, um custo muito grande para a empresa, para a equipe, etc. Então, por isso que saber fazer jogo muito, né, você consegue entender, né? Então se eu tomar essa decisão, vai dar problema lá na frente. Se eu tomar essa decisão, vai ser mais fácil para todo mundo. Mas vai ser ruim para o usuário. E aí você vai balanceando, né, entendendo onde que dá para fazer, o que dá para fazer. Você acaba aprendendo a ser game design, aprendendo a desenvolver jogo, né? É um mix de coisas. Colocar na prática é muito importante. Eu vou fazer o que a galera mandou aqui rapidamente. Acho que vou começar com a pergunta do Arthur Barros. Ele pergunta: como as mecânicas de jogos de tabuleiro te ajudaram no desenvolvimento de jogos que você faz hoje? Repertório. Eu acho que é mais isso até do que outra coisa, né? Em termos das mecânicas de fato dos jogos de tabuleiro. Então, às vezes eu tô com... Já aconteceu algumas vezes, eu tô fazendo um jogo digital, né, fazendo um jogo de mobile, enfim, e aí eu falo, eu precisava de uma mecânica assim, assado. E aí eu tenho essa biblioteca de jogos de tabuleiro, né, das mecânicas de jogos de tabuleiro, enfim, dessa experiência com jogos de tabuleiro, e aí eu consigo trazer umas coisas legais que funcionam nos jogos de tabuleiro e que funcionam também para os nossos jogos, né. Outra coisa também interessante são os sistemas, né? Os sistemas dos jogos de tabuleiro, que no final todo jogo é um monte de sistemas, né? Assim, interagindo entre eles, mas os jogos de tabuleiro me ensinaram isso, né? E uma coisa, me ensinaram a ver isso na prática, né? Eu criava uma regra e, assim, um segundo depois eu já estava testando e falando, que ruim, né? Que bom, né? Um pouco diferente do videogame, né? Que a gente acaba, beleza, a gente cria a regra, agora precisa prototipar isso, tem uma questão também de usabilidade, né? Sei lá, você pode ter criado uma mecânica incrível, mas sei lá, se a animação tá meio desandada, se tem um bug, né? Se tem alguma coisa nesse sentido, é meio ruim de testar. Então, eu consegui, fazendo jogos de tabuleiro, aprender bastante sobre isso, sobre sistemas de jogo, o que funciona, criar esse olhar um pouco do futuro, né? Se eu tentar isso, acho que não vai funcionar. E já nem tento. Mestrar RPG também entraria nesse sentido ou são experiências diferentes? Sim, acho que ajuda. Né? Ajuda a duas coisas. Você improvisar mesmo, né? Então, o RPG, você mexe RPG é muito bom para o teste com o usuário, né? Então é aquela coisa do, eu acho que eles vão fazer, né, faz uma campanha gigantesca de 1 ano, que as pessoas vão lá matar o dragão no final, e etc. E aí, quando você mestra mesmo, a vontade das pessoas é, sei lá, eu já tenho um caso desse, assim, com meus ciclos de amigos, que o pessoal quis criar galinha, sabe? E aí você fica tipo, como assim, cara? Cadê a aventura que eu preparei para vocês? E as pessoas querem fazer outra coisa, né? Então, é bem engraçado isso. E aí você tem que improvisar, né? Você tem que criar coisas que incentivam as pessoas a interagir com o seu jogo de alguma forma, etc. Então,
É muito entender a motivação, né, do jogador, o que aquele jogador está querendo jogar. Né? Porque é isso, eu posso, como game designer, como jogador, gostar de matar dragões, né? Mas pode ter gente que, sei lá, gosta de, no RPG, gerenciar um galinheiro, né? E tá tudo bem, né? Tipo, é divertido para essas pessoas, né? Eu fico até pensando, né? Porque no final são experiências boas também para você, como você falou, aprender a perguntar para as pessoas e ouvir o feedback delas sobre como é que você está, o que você está fazendo, sabe? Se o seu RPG tá bom, se o seu jogo de tabuleiro tá bom, tudo isso vai culminar nessa experiência de perguntar se o seu jogo digital, se o seu jogo tá bom. Então, são experiências que com certeza são válidas. Mas, e para quem, enfim, tá de fato começando e, como algumas pessoas comentaram aqui, não tem como fazer uma faculdade ou tá migrando, você acha que existe algum evento que pode ser esse momento importante de colocar suas ideias em prática, né? Seus anseios em prática, seus desejos? Eu acho que quem está começando, né, quem quer entrar na área de desenvolvimento de jogos, acho que não só game design, precisa ter um network, né, precisa criar uma rede de contatos, né, então ir em eventos de jogos. A gente acabou de ter o Big Festival, né, agora, semana passada, aliás, acabou agora, esse final de semana, na verdade, e então ir nesses eventos, né, óbvio que a gente está em pandemia, é mais difícil, mas quando tiver tudo de boa, né, ir presencial nos eventos. Então, Big Festival, SB Games, né, que é um evento que a gente tem há muito tempo aqui no Brasil, que é um evento onde a galera é mais a parte do estudo dos jogos, né, necessariamente. Então, é o que o pessoal está estudando, né, na academia, nos mestrados, doutorados, enfim. O pessoal vai apresentar os trabalhos, né. Mas tem Big Festival, tem os encontros independentes, né? A gente tem as associações de jogos. Então, se você é do Rio, né, tem a Ring, que você pode encontrar o pessoal e entrar no Discord deles e trocar ideia e começar a conhecer gente. Se você é de São Paulo, tem o Spin, tem outras grandes associações, né, espalhadas pelo Brasil todo. Tem gente aqui no Brasil todo, então é só procurar também. Exato, né? exato. Então, você se associando a essas associações, acho que tem algumas que você precisa se associar, outras é só entrar lá no Discord. Enfim, entrar em comunidades, entrar em contato com comunidades de desenvolvimento de jogos. Você começa a absorver um pouco mais desse conhecimento e conhecer pessoas, né? Uma vez conhecendo pessoas, você consegue criar equipes, né? Juntar uma galerinha para começar a fazer o jogo, né? Então, eu tenho uma ideia, eu sou programador e o outro é designer e o outro é artista, vamos juntar e tentar fazer um joguinho, né? Óbvio que sempre tentando começar bem pequeno, né? Sempre começando o mínimo possível. Tem o principal erro do design, enfim, do desenvolvedor iniciante é querer fazer o GTA, né? Brasileiro. Brasileiro, exato. A gente vira até meme, né? Mas é isso, é muito difícil, né? O GTA precisou de, sei lá, 500 pessoas, 1000 pessoas para ser feito, né? Não é uma pessoa que está começando, que nunca fez um jogo, querer fazer o GTA, né? Porque tem uma ideia incrível, uma história incrível, que vai conseguir, né? Óbvio que, veja, não estou falando que ninguém vai conseguir fazer isso, mas é difícil, é bem, bem complexo. Então, quanto mais tranquilo for, né? Aí, ó, teve gente falando que começou a fazer um MMORPG que foi tenso. É isso, é tenso, é difícil, é muita coisa, né? Então, começar devagarzinho, pequenininho, replica jogos antigos, né, que eram mais simples. Então, pega o Tetris, o Pong, esse tipo de jogo e fala, que eu posso mudar nas regras desse jogo para fazer uma coisa diferente, né, e legal ao mesmo tempo. Então, é um bom exercício de design, inclusive. Uhum. Então, para todo mundo que perguntou aí, como é que pode fazer essa transição da sua área, que não é de jogos necessariamente, para jogos, espero que o Lucas tenha ajudado. Acho que são várias dicas muito importantes para você que está fazendo essa transição, porque você não está sozinho e tem como, com certeza, achar alguém, uma equipe, um evento, uma oportunidade, uma game jam, para você poder começar, né, essa transição de fato, colocar em prática essa transição, esse desenvolvimento de jogos.
Agora, Lucas, eu vou deixar você tomar um copo d'água, 2 minutinhos, enquanto eu vou falando com o Tá pessoal bom, aqui, e a gente volta para o segundo bloco de perguntas, pode ser? tá bom. Já E volto. aí, galera, vão pensando em mais perguntas que já já o Lucas volta e a gente continua. Deixa eu pegar. Então, para quem chegou agora, o webinar está só começando, ainda tem mais muito tempo. A gente está com o Lucas Pereira, ele já atuou em grandes empresas como a Hopon Games e a Little Giants. Hoje, ele está compartilhando a experiência dele aqui com a gente. Hoje, ele trabalha na Fanati, uma empresa de jogos mobile, jogos como Code Cross, que muitas pessoas aqui já disseram que jogaram. E para você que tem vontade de trabalhar com game design ou trabalha em outro lugar, né, como a gente está vendo aqui, e quer saber como dar esse próximo passo na sua carreira, a EBAC tem o curso de projetos em games. Acho que é sobre muito isso que a gente está comentando aqui, né? Um curso desenvolvido pelo Sandro Morishita. Esse curso, hoje ele está com esse desconto de 60% para você que está participando aqui na maratona. E ele fala sobre várias coisas, como, por exemplo, o processo criativo. O processo criativo, você vai aprender a organizar suas ideias para criar um conceito e desenvolver o storytelling, que dará vida ao jogo e vai refinar o pensamento com base no público-alvo, que foi o que a gente acabou comentando bastante aqui, né? Quem são os seus jogadores, quem está jogando o seu jogo, para quem você quer fazer o seu jogo, seja ele educativo ou de entretenimento. E nas plataformas que você quiser, porque hoje tem mobile, tem computador, tem PlayStation, então tem muitas oportunidades aí para você estar desenvolvendo os seus jogos para multiplataformas. Você vai aprender também o aprofundamento em design e em GDD, então você vai ter a oportunidade de conhecer os diversos níveis do design utilizados na criação do jogo, passando por personagem, habilidades dos jogadores, ferramentas, regras e objetivos, sistema de pontuação, recompensas e, enfim, muito mais. Tudo isso será utilizado para encher o seu GDD. Como o Lucas falou, o GDD é utilizado em muitas empresas e é um documento muito importante para você se comunicar com a sua equipe e ao longo dos módulos do curso você vai aprender a formar o seu próprio GDD e até colocar ele no seu portfólio. Além disso, também vamos falar sobre a interface e a experiência do usuário. O sucesso de um jogo depende muito da sua usabilidade. Isso implica numa interface amigável e uma criação focada na experiência do usuário. Você irá aprender os principais componentes visuais e de linguagem para criar os jogos intuitivos e atrativos para o seu público. E por fim, como a gente acabou comentando, acho que esse talk está sendo muito bom, porque a gente está falando e está fazendo todo sentido para o curso, o gerenciamento da sua equipe. Por estar envolvido em todo o processo do jogo, você vai entender qual o papel de cada profissional, seja artista, músico, programador, na sua equipe, e ouvir e dar feedbacks para orientá-los corretamente, porque a ideia está na sua cabeça, mas ela precisa virar um jogo, e as pessoas precisam te ajudar a fazer isso. Então, se você gostou de tudo isso, não perde essa oportunidade, aproveita essa oferta exclusiva para os participantes desse webinar, de 60% de desconto no valor total do curso. Clica agora no botão, clica aqui embaixo, ele tá escondidinho aí para vocês, mas é só clicar, e não precisa se preocupar muito, porque ele não vai te escrever automaticamente no curso. Esse cadastro ele só vai garantir os seus descontos de 60% e você vai ter muito tempo para tirar oportunidades com a nossa equipe, com os professores e poder escolher com calma o melhor caminho para você se tornar um desenvolvedor em 2021. Não se esquece, se você não clicar no botão durante esse webinar, você vai perder o desconto porque ele tem tempo limitado. Então, fiquem atentos. Agora, vamos voltar para o nosso convidado. Acho que deve ter dado tempo dele tomar uma água aí no banheiro. Lucas, volta aí. Oi, voltei. A galera tá comentando muito sobre... Bem-vindo de novo. Valeu. A galera tá comentando muito sobre ferramentas, né? Quais são as ferramentas que os game devs, o game design usa? Acho que a gente sabe muito sobre programação, talvez arte, mas e o game design? Acho que tem algumas ferramentas, né? A principal é qualquer ferramenta de escrita, né? Que você precisa escrever as coisas exatamente para escrever o seu documento, escrever a sua especificação, né, da feature do jogo que você está trabalhando. E aí, enfim, varia bastante. Tem empresas que usam Confluence, né, que é tipo um editor de texto de wiki, né? Tem gente que usa o próprio Google, o Google Docs, né, e por aí vai. Mas um editor de texto você precisa bastante, né? Outro software que a gente usa bastante são
principalmente agora em pandemia, né, são softwares de quadro brancos, né? Então, por exemplo, Miro, né, ou Miro, enfim, tem gente que chama assim, mas Jamboard, né, ou FigJam, né, que é um software que está em beta ainda e tal, para fazer brainstorm mesmo, para mostrar ideia, para desenhar, para juntar tudo que você precisa, né, ali, é bem legal para organizar as ideias, né. A gente também usa muito algum software de wireframe, né? Então, tem alguns softwares especializados para isso, né? Então tem o SketchUp, o XD, o Figma, são softwares que o Figma, inclusive, é aberto, né? Dá para você usar de boa lá, tem uma limitação, mas a gente usa para criar os wireframes, né? Das suas interfaces, da usabilidade do jogo, você simplificar como é que vai ser usar as coisas e tal. E aí tem os softwares um pouco mais técnicos, né? Então a gente usa muito Unity, assim, usa muito. As empresas usam Unity, usam Unreal, tem engines, que são as engines, né, que a gente chama, que é basicamente onde o jogo todo é construído, né? Tem empresas que têm suas próprias engines, né, e tem empresas que terceirizam as engines, que são essas, a Unity, Unreal, tem a Godot agora, né, Godot, tem a Construct, que é uma engine 2D, e aí, óbvio que cada projeto precisa de coisas específicas, e aí você tem as engines que te entregam coisas diferentes, né? Então, vai basear um pouco do seu projeto, da sua equipe, o que a sua equipe está acostumada a usar, o que a empresa também, né, enfim, tem interesse em desenvolver, etc. De ferramentas... Então, são ferramentas que talvez normalmente as pessoas imaginam que são para programadores ou artistas implementarem, mas o game design tem muito papel nessas ferramentas. Tem. Né? Inclusive, é muito normal você ver, por exemplo, em especificação, né, quando a gente está fazendo GDD, você determinar parâmetros, né, do jogo. Então, sei lá, por exemplo, o personagem, a movimentação do personagem, né? Aí você vai lá, você vai escrever alguns parâmetros, fala, pô, eu quero ter disponível para eu poder mexer e tweakar, né? A velocidade do personagem, a aceleração, desaceleração, a animação dele, enfim, N parâmetros que você pede para os programadores deixarem abertos para você ir mexendo ali na Unity e testando e até chegar num valor que te agrada, né? Num game feel gostoso ali de jogar, de movimentar o personagem, etc. Então é bem usado, assim. Inclusive level design, né? Usa bastante, vários usos, né? O game design sempre usa Unity, né? Mesmo que não seja para programar, não necessariamente para programar. O Alan Gomes perguntou qual é a melhor plataforma para criar o GDD. Tá. Acho que o GDD ele é uma parada bem complexa, assim, né? Normalmente, assim, quando a gente fala, existem vários tipos de GDDs, né? Acho que isso é importante falar. Então, tem o GDD, por exemplo, que você cria, que é o que normalmente a gente acaba aprendendo quando não está no mercado, né, propriamente dito. É um GDD um pouco mais superficial. É o GDD que apresenta a ideia do jogo como um todo, né? Apresenta tipo, olha, é mais ou menos isso que eu quero fazer. Esse GDD, normalmente a gente cria para, sei lá, vender uma ideia, para mostrar alguma coisa, né, para algum investidor, para alguém de dentro da empresa, um stakeholder da empresa, enfim, né? É uma coisa mais superficial. E existe o GDD de desenvolvimento, que a gente costuma chamar de especificação, spec, documentação, né? Não sei por que as empresas não costumam chamar isso de GDD, né? E aí esse documento ele nasce conforme a necessidade de uma funcionalidade, né? Então, de alguma coisa específica do jogo que você vai criar um documento daquela funcionalidade, né? Então, de novo, uma IA, por exemplo, você vai criar uma IA, você vai criar uma especificação para aquela IA. Quais são os estados que aquela IA existe, como é que é cada estado, como se comporta, como é que transita um estado para o outro, e por aí vai. E tudo com os parâmetros que você vai precisar para você poder tweakar isso no jogo, né, na engine, etc. E esse GDD ele é mais
ele é bem mais profundo, né? Ele é bem mais complexo, bem mais difícil de fazer, e ele é voltado para a equipe. Né? Aí tudo isso para falar que GDDs, né, documentações e especificações, são voltados para a equipe de desenvolvimento. Uhum. Aliás, são voltados para diferentes públicos. Como eu falei, tem gente que você vai criar um GDD para mostrar uma ideia para alguém, fazer o pitch de uma ideia para alguém, você vai montar um GDD para a equipe de desenvolvimento usar como base para desenvolver seu jogo. Então, e aí vai variar o que você precisa que esse GDD faça, né? Normalmente, quando a gente faz o documento de especificação, né, de uma feature, de uma funcionalidade, a gente usa, como eu falei, um software de engine, um software de wiki, né, que é tipo Confluence, por exemplo, é um bom software para você fazer isso, porque aí você consegue documentar tudo, você consegue separar, diagramar de um jeito legal e rápido, né, até porque documentação ela é um negócio vivo. Você não vai escrever a documentação e nunca mais vai mexer nela. Né? A documentação ela é viva, ela vai mudando. Né? Você vai criar você tem um plano, né, basicamente. E aí os desenvolvedores, na hora de criar, eles vão falar, pô, isso aqui vai dar ruim, isso aqui não vai dar, isso aqui não sei o que lá. Você vai ter que voltar na documentação e mudar de novo. Então tem que ser um negócio ágil, prático, simples. Né? Não pode ser um texto corridão, não pode ser uma coisa complexa. Né? O GDD, é seu jogo, então... Exato. essa questão do GDD fluido, né, do GDD que muda, é muito importante. Sim. Eu vou fazer umas perguntas que é para uma galera um pouco mais avançada, que eu tô sentindo que já tá começando a fazer o seu jogo. Matheus Ribeiro, peraí, deixa eu ver a pergunta dele. Matheus Ribeiro de Vasconcelos perguntou, na sua opinião, qual o maior obstáculo para a game dev aqui no Brasil? Tem muita gente falando sobre dificuldades para achar emprego, montar currículo, né? Por que você acha que isso existe aqui hoje? Tá. O Brasil ele é uma indústria que tá engatinhando ainda, né? O desenvolvimento de jogos no Brasil, apesar de já ter gente desenvolvendo jogo há mais de 20 anos aqui no Brasil, são pouquíssimas essas pessoas, né? E são poucas as empresas mesmo que tem no Brasil, são poucos os profissionais né, qualificados trabalhando na área, no Brasil, num geral, né? Como se for pegar a porcentagem da população que trabalha com jogos nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na Europa, enfim, é bem maior do que as pessoas que trabalham com jogos no Brasil hoje, né? A gente está vendo uma mudança de uns 5 anos para cá, mudou bastante o cenário, está crescendo muito e relativamente rápido, né, perto do que foi os últimos 20 anos. Mas ainda assim tem pouca gente qualificada, né? Na verdade é isso. Então é muito difícil você ter, por exemplo, pessoas que têm muita experiência na área ensinando pessoas que estão querendo entrar na área, né? E aí isso dá um descompasso, né, da indústria como um todo, porque você não tem gente suficiente, com experiência assim, muito, muito boa, né, com muita experiência em jogos, que já experienciou N questões na área de desenvolvimento de jogos, ensinando quem está entrando, né? Porque normalmente é isso, sei lá, eu estou há 12 anos fazendo jogo, muita coisa eu aprendi, né? Então, eu aprendi muita coisa na tentativa e no erro, porque na época não tinha ninguém para fazer um webinar para me ensinar a desenvolver jogos, né? Eu tinha que ir lá fora, tinha que ver GDC, né? Ver painéis lá de fora para aprender uma coisa. Inglês também. Então, tudo em inglês, né? Tem essas barreiras linguísticas, barreiras territoriais mesmo, né? Tipo, pô, é muito caro ir para fora para um evento, para uma GDC, para uma Gamescom da vida, para você aprender lá, né? Então, acho que tem um pouco disso, a questão da maturidade da indústria mesmo. Então, à medida que mais profissionais vão trabalhando por mais tempo na área, né, mais fácil vai ser de ter esse conhecimento para a gente, né, replicado. Então, de novo, você vai em eventos do Big Festival, vai em eventos da SB Games, já começa a ter uma galera que está aí há uns 10, 15 anos, 20 anos desenvolvendo o jogo, replicando o conhecimento, né? É só questão de ir lá absorver e dar continuidade, né, para isso. Então, isso é muito importante para uma indústria, né, em geral. Acho que mais, ler mais, fazer mais, porque essa transição
inclusive é uma pergunta que tem aqui no chat também, da faculdade, do curso, da Game Jam para a empresa, ela é uma transição que você precisa ter portfólio. E você só consegue portfólio com jogos melhores estudando, né? Estudando e fazendo. Porque se você só fizer, você talvez vá aprender, mas num ritmo muito mais lento, porque você não vai saber aonde você está Sim. falando. E se você só estudar, você não vai aplicar na prática. Então, estudo Isso, e exato. prática. Como é que foi para você, ou como é que você enxerga que é essa transição da faculdade, do curso, da Game Jam, para a empresa? Para júnior, por exemplo. Eu acho que é difícil, né? Porque eu brinco que o game designer, especificamente, ele tem... cada game designer teve uma jornada diferente e bem diferente, assim, né? Então, acho que tem gente, por exemplo, como algumas habilidades do game designer, né, tem relação com saber entender um pouco mais como é que é o nome? O processo de fazer um jogo num geral, né? Entender os impactos, as suas decisões, o que isso toma e tal. Então, acaba que o game designer, ele costuma ser exigido um pouco mais de senioridade, né? Um pouco mais de experiência, né? Então, é um caminho normal, por exemplo, para você se tornar um game designer, você entrar na indústria como um tester, como um QA, ou como um programador, ou como um artista júnior, né? E aí, no momento que você está dentro dessas empresas e você começa a absorver as coisas de todos os lados, né, interagindo com outros game designers que já estão na empresa e por aí vai, você começa a entender o tamanho da responsabilidade que envolve ser game designer, né? E aí, às vezes, você consegue fazer uma transição dentro da própria empresa, ou de uma empresa para outra, etc. Você acaba, né, virando, sabe, de programador, você acaba virando game designer, de artista virando game designer, enfim. Tem todos esses casos, por exemplo. Na Fanati mesmo, tem todos esses casos. Né? E tem a galera que foi meio que num caminho solitário, tentando fazer jogo, aprendendo a fazer jogo, e foi um pouco o meu caso, né? Eu fui meio que fazendo jogo, e em alguns momentos foram dando cliques, né? De falando, tá, é assim que faz jogo, tá, é assim que faz jogo, é por esse caminho que tem que ir. E isso foi me dando experiência para eu conseguir entrar na área mesmo, né, de desenvolvimento de jogo. Então, eu me formei e entrei na área muito rápido de game design, mas é porque eu já vinha trabalhando com jogos há muito tempo, né? Então, é um caminho um pouco diferente, mas é um caminho, né? Mas o caminho mais normal é esse, é você entrar em alguma outra área, né, ou entrar até como um júnior, né, de game design, mas normalmente tem esses cliques, assim, de tipo, a gente tem uma ideia, né, quando a gente vem fazer jogo, a gente tem essa ideia de querer fazer o jogo que a gente quer, né, que a gente quer jogar. E acho que um dos cliques principais é esse, você entender que você não está fazendo um jogo para você está fazendo um jogo para alguém, para um público, né, e aí você entender as motivações desses jogadores, começar a analisar, tipo, tá, eu tenho que fazer um jogo para essas pessoas se divertirem, né, e isso é divertido, você se diverte fazendo isso, porque normalmente o pessoal fala, pô, eu quero fazer o jogo que eu quero fazer um jogo divertido e tal. Todos os jogos são divertidos para diferentes públicos, né? Então, uma vez que você entende isso, é um clique, é um major clique assim para game designer, eu acho. Uma vez que você entende que qualquer jogo pode ser divertido para públicos diferentes, é mais legal fazer jogos, né? Você fala, pô, não, com certeza se eu for por esse caminho eu vou divertir. Eu não vou me divertir, mas eu vou divertir uma galera, sabe? É bem legal isso. É uma experiência que você adquire, né? Entender que você faz o seu jogo para um público-alvo, para um consumidor, porque o jogo também é produto, Sim. também é uma Sim. coisa que você precisa vender. Tem pessoas que podem fazer por amor, como hobby, mas se você quer ser um desenvolvedor de jogos, você tem que fazer para vender para alguém. E, enfim, muitos estudos que vão surgir disso. Vou puxar mais algumas perguntas aqui. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Vamos, Vou pegar mais algumas perguntas aqui. Agora eu vou pegar do Gian. Ele pergunta se investir em jogos mobile é mais viável para iniciantes. Acho que essa dúvida também é muito constante, né? Eu faço para computador, eu faço para mobile. Qual você acha que é a melhor forma? Eu acho que não tem melhor forma, aquelas respostas do depende, né? Tudo depende. Eu acho que
a melhor forma para iniciantes é você fazer um jogo simples. Né? E aí você pode fazer um jogo simples no computador, você pode fazer um jogo simples no mobile. Assim como você pode fazer um jogo muito complexo no computador, muito complexo no mobile, muito complexo. Você pode fazer um jogo de tabuleiro muito complexo, saca? Então, acho que o caminho é jogo simples. Né? E aí, quando eu falo jogo simples, é pensar em interações simples. Né? Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito, né? O pessoal quer fazer e com motivos, né? Jogou um jogo incrível, sei lá, GTA, vou voltar no GTA, eu gosto do exemplo de GTA que é impactante. Joguei o GTA, achei jogo incrível, maravilhoso e tal, falei, pô, eu quero entrar na indústria de jogos para fazer esse tipo de jogo. Beleza. Você vai ter, assim, para começar, né? Para começar, é uma câmera em 3 dimensões, né? Então, assim, É um desafio. já é um desafio só pela câmera, né? Tipo, você não precisa de mais nada, assim. Só de fazer a câmera ser boa o suficiente é um desafio, né? Eu diria até, Porque você tem várias coisas. Fala, eu fala, diria fala. até que como jogador você começa a perceber isso, sabe? Quando você joga um jogo e você vê Exato, que a câmera tá entrando em lugares que não deveriam entrar, tá ficando exato, posicionada em lugares que talvez até te deixem enjoado, sabe? Então, são coisas que como jogador você percebe e como desenvolvedor você tem que se preocupar, né? Então, exato. são muitas dificuldades. Continua. Agora, se você faz, por exemplo, um jogo pensando só em câmera, né? Um jogo 3D tem todas essas questões, né? Tem que pensar na velocidade da câmera se deslocando, tem que pensar em câmera quando vai contar a história, narrativa, CG, vai ter que ter um trail da câmera, né? Para a câmera percorrer um cenário, que nem, sabe, God of War, por exemplo, os God of War antigos, né? Eles tinham esse sistema de cenário, né? A câmera vai indo meio que junto com você, e aí dependendo do ponto que você chega, a câmera muda de direção, né? Tem todo um jogo de câmera. É muito maluco, assim, é complexo. Agora, se você pensa, por exemplo, num Flappy Bird, você não tem que pensar na câmera. Você tem que, mas é tipo uma variável na câmera, sabe? É a velocidade que a câmera se move junto com o personagem e olha lá, né? Se você for destrinchar, por exemplo, o Mario, né? O Mario antigão mesmo, ele já tem algumas questões de câmera que já são mais complexas, tipo, quando ele chega na borda da câmera, a câmera vai junto com ele, né? Tipo, vai junto. Se ele chega no meio da câmera, a câmera centraliza, então tem umas margens lá de câmera e tal, para deixar gostoso o jogo, né? Então, são, assim, é isso. Vou pôr a câmera, beleza, tem essa dificuldade. Vou pôr agora o personagem andando 3D, tem mais a dificuldade do personagem andando 3D. Fora, pensando em GTA, tudo, né? Tipo, modelar a cidade inteira, IAs, as quests, os conteúdos, a história, e tudo isso ficar bom, né? Otimização, várias coisas aí que provavelmente vocês vão ver na maratona aí, né? Com uma galera. Cara, quanto menos, para iniciante, quanto menos variáveis o seu jogo tiver, mais chance de você completar isso, mais chance de você aprender algo com o ciclo todo de desenvolvimento e melhor, né? Melhor para você poder mostrar que você terminou um jogo. Não adianta você ter no seu portfólio lá, comecei, vou usar o exemplo da pessoa aí que estava falando do MMO, né? Não sei se terminou ou não, mas é difícil. Então, eu tenho vontade pra caramba de jogar, de fazer MMOs, né? Mas não adianta no meu portfólio ter lá, tipo, comecei 67 MMOs diferentes, se eu não terminar nenhum, né? Não serve para nada isso. Assim, óbvio que serve, mas menos do que você ter um Flappy Bird Lançado, terminado, né, na Google Play. e lançado na Google Play, entendido. Né? Então, só para encerrar, né, tem outras questões aí também de plataforma, né? A questão de como você monetiza o seu jogo, né? Então, vou fazer um jogo de PC, é free to play, não é free to play, né? Eu entro, sei lá, que nem o League of Legends, eu entro no jogo, eu tenho que monetizar o jogo de uma forma. Isso tudo você, como game designer, tem que pensar, né? Como que você monetiza, como é que o jogo vai ganhar dinheiro, como é que o jogo vai convencer alguém de gastar dinheiro naquele jogo, seja ele de graça, seja ele um AAA sendo vendido no PS5, né? Porque também tem que ter uma vontade do usuário, do jogador, de comprar aquele jogo. Né? Então, varia muito, assim, depende. Né? O quanto mais simples, melhor. É isso que eu posso dizer. Pense mais simples do que o seu simples, inclusive, né? Exato, é isso. Se você acha que tá simples, dá para ficar mais Dá pra simples. ficar mais simples. Com certeza. Bom, Lucas, agora eu vou conversar com o pessoal mais um pouquinho e aí eu já te chamo para você dar suas últimas dicas, que já são quase, né, a tempo do nosso talk acabar. Beleza. Bom, galera, então, como o Lucas
estava falando, né, várias dicas importantes para a gente. Eu recomendo, obviamente, o curso online de projetos em games aqui da IBAC. Eu vou compartilhar com vocês um pouco mais sobre a estrutura do curso, para vocês verem a importância do que a gente está falando aqui no Talk, com o que você vai encontrar efetivamente. Então, você pode acompanhar as aulas online, pelo computador, tablet, celular, no momento que você achar mais próprio. Você faz a sua sala de aula, você vai desenvolver várias atividades práticas no ritmo apropriado para você. Então, faça o seu tempo, escolha a sua aula, tudo de acordo com o que você deseja. E você vai receber feedbacks individualizados dos tutores que a gente possui aqui na escola, para aprimorar ainda mais os seus trabalhos. Lembra dos feedbacks que é importante? Então, de um professor. Acho que vai ser muito interessante ter essa oportunidade. E, por fim, elaborar um projeto para consolidar esse conhecimento adquirido, que é a grande oportunidade que você tem de enriquecer o seu currículo, terminar alguma coisa, como a gente estava comentando aqui. Não só isso, se você se matricular aqui no curso, você ganha um mês de inglês grátis na IF English Life, com acesso a 16 níveis de certificado reconhecido internacionalmente. A gente sabe que no mercado de jogos, game design, programação, arte, música, não importa onde você for, você vai precisar falar inglês. Então, não tem jeito melhor do que aprender os dois ao mesmo tempo. E, obviamente, se você está aqui com a gente esse tempo todo, você curtiu o talk, o bate-papo entre mim e o Lucas, aproveite essa oportunidade, 60% de desconto. Eu vou fazer de novo o botãozinho aparecer para vocês clicarem e agarrarem essa oportunidade de fazer o curso mais uma vez. Ou pela primeira vez. Com esse cadastro, além de garantir o desconto, você vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas sobre o curso e o melhor caminho para desenvolver a sua carreira antes de tomar a decisão se você vai, de fato, ingressar, se você vai se debruçar sobre isso ou não. Mas, como já comentei, pode clicar, tranquilo, ele não vai te inscrever automaticamente no curso, ele só vai te dizer que você tem interesse para que você possa tomar essa decisão com mais calma. Mas não se esqueça que se você não clicar no botão agora, você vai perder essa oportunidade porque ela acaba em poucas horas. Por fim, se você quiser conversar comigo, com os professores da EBAC, com a EBAC, é só entrar em contato no WhatsApp, por e-mail, enfim, você sabe que a internet aí é incrível, tem o nosso site, eu acho que é só entrar em contato que a gente está sempre super disponível. E, por último, mas não menos importante, não se esqueçam que a nossa maratona continua amanhã, com a presença do Gustavo Martins. Ele é engenheiro de pesquisa e desenvolvimento na Square Enix. Então, se vocês conhecem um pouco de jogos, você sabe que empresa é essa, né? Qual jogo ela desenvolveu. Ele vai falar sobre prototipação rápida das suas ideias, que é basicamente pegar isso tudo que você está pensando e colocar em prática, né? Isso é muito importante. Então, eu vou chamar o Lucas para compartilhar as últimas dicas dele e a gente encerrar o nosso evento com chave de ouro. Agora, Lucas, que estamos encerrando nosso evento, compartilha com a gente qual é a sua última dica aí para essa galera que ficou esse tempo todo falando com a gente, acompanhando esse bate-papo. E aí? Minha última dica. É difícil, dá vontade de ficar falando aqui por umas 2 horas, assim, várias dicas e tal. Sim. Mas acho que se você quer ser game designer, vou dar 2 dicas. Se você quer ser game designer, né? Acho que a principal habilidade de um game designer é a comunicação. Né? Não dá para você ser um bom game designer se você não consegue se comunicar, porque, sei lá, a comunicação acho que se bobear 80%, 90% do seu trabalho. Né? Então, você apresentar a ideia para alguém, você ouvir um feedback. Né? Então, lembrando que a comunicação ela é sempre em dois sentidos, né? O falar, né? O se expressar. Então, é você conseguir, através das suas documentações, através dos seus pitches de ideias, etc., você conseguir passar o que você precisa passar como game designer, né? E é o ouvir. Né? Então, você fala e você ouve. E o ouvir é muito importante, assim, como game designer, porque você precisa ouvir as críticas do seu jogo, né? Dos jogadores, você precisa ouvir essas críticas e você precisa saber que os jogadores eles estão dando essas críticas porque eles se importam com o jogo, né? No geral, porque eles gostariam, normalmente é porque eles queriam jogar o jogo e possivelmente eles se frustraram por alguma coisa, né? Muito provavelmente por algum erro de comunicação seu, assim, você talvez tenha prometido algo que gerou uma expectativa nos jogadores, eles não conseguiram jogar, né, ou, enfim, não foram atendidos, e aí eles têm essa frustração e acabam fazendo um review negativo, uma crítica. Então é muito importante saber ouvir isso, né, saber ouvir o público, saber ouvir
dentro da equipe mesmo, né? A equipe falando para você, ó, isso aí não dá para fazer, isso aqui é muito difícil, isso aqui não vai valer a pena. Então, comunicação, né? Acho que quanto melhor comunicador você for, melhor você será um game designer, né? E a outra se você está começando, né, a desenvolver jogos e quer ser game designer, faz Game Jam, participa de Game Jam, né? Game Jam são maratonas aí de 48 horas, que são tipo hackathons, né? Mas a gente chama de Game Jams. Participe de Game Jams, que são isso, maratonas de 48 horas de desenvolvimento de jogo. Normalmente elas são atreladas a um tema, né? Quem está organizando solta um tema e você tem que construir um jogo em volta daquele tema, né? E é muito legal porque você começa a criar a casca, né? A casca do desenvolvedor ali de lidar com problemas num tempo muito curto, né? Então, normalmente hoje, sei lá, a gente vê os projetos aí AAAs durando 5 anos, 4 anos para ser desenvolvido, né? Isso é muito tempo para você aprender coisas, para você fechar um ciclo, né? E conseguir olhar para trás e falar assim, caramba, o que eu aprendi nesse projeto, né? O que eu aprendi? E óbvio que tem muito aprendizado. Mas quando você faz isso num período de 2 dias, que é uma Game Jam, caramba, é muito rápido, né? Você olha e fala, tá, o que deu certo, o que deu errado, né? O que eu posso melhorar para a próxima Game Jam ou para o meu próximo projeto, enfim. Então, é um ambiente de muito teste, de muito aprendizado e de uma agilidade muito grande, né? E tem várias Game Jams, né, mundiais, tem a Global Game Jam, tem a Ludum Dare, tem a Game Makers Toolkit Game Jam, né? Tem a Game Jam Plus aqui no Brasil, né? Que é organizada aqui no Brasil. Então, são lugares muito bons para você começar a desenvolver, aprender coisas, né? De novo, indo devagar, sempre experimentando uma coisinha ou outra. É bem bom. Essas são as minhas 2 dicas, assim, principais. Tem várias outras, mas o que dá tempo de falar são só essas 2. Já caçou seu LinkedIn e já compartilhou, tá de bobeira. Não perde tempo. É mesmo? É mesmo, Caramba. é mesmo, é mesmo. Tá vendo? Muito obrigado, Lucas. Foi um prazer ouvir suas dicas e histórias hoje. Acho que foi um super bate-papo, tanto é que temos tanta gente aqui até agora. E muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente aqui, que curtiu. E é isso, se você curtiu, dá uma olhada, compartilha com as pessoas lá o nosso canal no YouTube, onde essa gravação vai ser lançada daqui a pouco. Então, conhecimento, acho que conhecimento é ótimo para ser compartilhado. Lá a gente fala sobre todos os eventos que a gente vai fazer, que a gente já fez, e sobre o curso de Projeto em Games, não esqueçam dele. Se você curtiu algum vídeo, deixe seu comentário lá no YouTube. Para a gente é muito importante saber se esses eventos têm ajudado vocês para a gente trazer mais e mais eventos. Lembrando que amanhã é o segundo dia, hein, galera? Prototipação rápida das suas ideias com Gustavo Martins da Square Enix. Não perca. E se você não garantiu o seu desconto, última chance, clica aí. Vamos lá, hein? Pelo amor de Deus, não façam isso. Não esqueçam, 60% de desconto no curso de Projeto de Games. Valeu, galera. Muito boa noite para vocês. Valeu, pessoal. Boa noite.